essa aqui é... eu preciso de fazer a última parte sobre... para falar mais sobre a maratona. Eu não sei como que vai ficar a organização, ainda não fui para a edição dos vídeos. Então, procura saber mais, porque eu estou fazendo um estudo relativamente grande com tudo que eu sei realmente sobre a maratona, para depois comparar a maratona tradicional com a maratona digital, tá? Já adiantando, óbvio, logo desde o início, que a maratona digital ela é bem melhor. Bacana, ela dá muito mais resultado, a digital. Bom, seguinte, eu não sei como vai ficar após a edição dos vídeos, em quantas partes vão ficar, pode ser que de repente eu coloque esse vídeo em 3 partes. Então como que eu faria? Colocaria mais ou menos assim, certo? Tem lá o nome do vídeo e ficaria mais ou menos assim. 1 de 3, certo? Que significa então primeira parte de 3. Ou se eu for fazer ele em 2 partes, fica 1 de 2. Então procura saber em quantas partes eu dividi todo esse estudo. Procura saber e assiste ele todo certinho. Primeira parte, segunda parte, terceira, seja lá quantas forem que eu faça ao final de tudo. Bacana? Para você ter a real visão de tudo, para que você entender realmente, para você fazer essa comparação entre o que é a maratona tradicional, a antiga, que já fez diversos milionários, e a digital. Bacana? Então vamos adiantar aqui. Então, adiantando o que? A maratona digital ela é bem melhor, extremamente melhor, exatamente porque ela trabalha muito mais. O tempo que ela consegue trabalhar, são diversos fatores que nós podemos citar que a internet ela consegue fazer muito melhor, certo? Entre elas, o tempo que a internet consegue trabalhar, certo? Porque é o seguinte, enquanto que na maratona tradicional o ser humano consegue trabalhar ali, a maratona normal é de 30 a 90 dias, tá? E aqui o ser humano, ou ele trabalha 8 ou 18 horas por dia, certo? Durante 30, 90 dias. Então esse daqui é o limite, certo? Então vamos entender que o ser humano tem um limite. Sim, isso, bacana. Então isso daqui é todo o limite que o ser humano tem, ou seja, ele só não consegue ter mais resultado porque ele tem todo esse limite e esse limite acaba atrapalhando ele, certo? Então qualquer outro elemento que não tenha esse limite aqui, com certeza vai dar um resultado muito maior, certo? Porque esse limite em tempo que o ser humano consegue trabalhar é exatamente o mesmo tempo que limita o resultado que ele vai ter no final. Bacana? Então, ok. Então, comparando aqui, esse daqui é o que é o tradicional, vamos por assim, tá? Tradicional, TRA de tradicional. Bacana? Então, no digital, vamos pegar aqui, sei lá, essa parte. Isso. O digital trabalha 7 dias por semana, certo? Sem fim. 24 horas por dia. 365 dias no ano. Isso daqui ele pode trabalhar por diversos anos. Sem folga, sem descanso, sem parar para fazer uma festa, para ter uma férias, uma folga. Não. Se você conseguir realmente colocar um combustível, colocar material para a internet consumir constantemente, a internet vai continuar trabalhando aqui constantemente por você, sem pausa, sem folga, tá? Então, se aqui temos um elemento extremamente limitado, aqui nós temos um elemento quase que ilimitado, certo? A limitação dela é exatamente o ser humano aqui, que no caso está operando a máquina. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui, certo? Então, a internet pode subir esse vídeo aí, se eu ficar a vida inteira aqui fazendo o vídeo, ele vai gravar e vai tudo para a internet, certo? Então a única limitação é exatamente quando eu resolver parar. Então essa é a única limitação. Porque a internet poderia continuar trabalhando esse vídeo, enviando esse vídeo
independente do tamanho dele, sei lá, pela vida inteira, pela eternidade, não sei, tá bom? Enquanto, sei lá, existir a internet. Bacana? Então esse é o primeiro elemento. Ou seja, esse é apenas um dos elementos que a internet ele não tem o mesmo limite que o ser humano, certo? Outro elemento é que enquanto o ser humano trabalha, ele consegue conversar com alguma pessoa, com algumas poucas pessoas, um grupo limitado de pessoas, colocando ali o apresentador, uma pessoa assim para apresentar o plano, por exemplo. A internet consegue trabalhar por um tempo muito maior, certo? Apresentando por um número muito maior. Ou seja, eu gravo um vídeo aqui de 5 minutos, envio para a internet. Fiquei apenas 5 minutos aqui. Mas esse vídeo pode ir para 1 milhão, para 3 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, certo? E eu gastei os mesmos 5 minutos. Ou seja, eu não gastei 5 minutos, se eu gastasse 5 minutos para conversar com cada um dos 5 bilhões de pessoas pessoalmente, ou mesmo em pequenas reuniões, quanto tempo isso não levaria? Muito tempo. Concorda comigo? Então, esse é mais um dos fatores que mostra que a internet não tem essa mesma limitação. Se ela não tem essa limitação, então é mais um fator que mostra que ela pode sim dar resultados bem maiores. Tá? Então, qual que é o segredo do sucesso no tradicional, certo? Então, tem o tradicional e tem o digital. Qual que é o segredo do sucesso no tradicional? São as múltiplas maratonas. Quanto mais múltiplas maratonas você tiver, maior vai ser o resultado que você vai ter no final, tá? E a internet pode fazer múltiplas maratonas. Não só múltiplas maratonas, certo? Múltiplas maratonas, mas maratonas perpétuas. Bacana? Porque é o seguinte, lembrando que a Eric Worre fez entrevista com mais de 1000 pessoas e ele identificou que quem fez a maratona uma vez ganhou acima de 100 mil dólares, certo? Quem fez mais de uma maratona, 2, 3 maratonas, se tornou milionário, certo? Então, quanto mais maratonas, maior é o seu resultado. Então, quanto mais maratonas, maior o seu resultado. Então, qual é o segredo? Múltiplas maratonas. Se você quer ser milionário, então faça múltiplas maratonas. Bacana? A internet não só faz múltiplas maratonas, mas ela faz maratona perpétua. Certo? Ela consegue continuar trabalhando por muito mais tempo, constantemente. Bacana? Então, esses daqui são alguns números da internet. Então, depois de 30 ou 90 dias você consegue recrutar 20 pessoas, tá? Dessas 20 pessoas, em 5 anos, 19 sairão, 19 pessoas saem, apenas um fica, e esse apenas um aqui é o responsável por 90% de toda a sua renda. Bacana? Esse um aqui é responsável por 90% da sua renda. Ou seja, os outros 10% os responsáveis são esses 19. Olha só que coisa louca. Imagina isso. E aí, por que esse daqui é o único que é responsável por 90% da sua renda, certo? Por que esse daqui é o único responsável por 90% da sua renda e esse daqui apenas 10%? O que aconteceu? Qual que é o fator de diferença? O que aconteceu de diferente aqui? É que esse um aqui foi o único que realmente conseguiu entender e aplicar a maratona. Esse único aqui. Bacana? Então vamos propor o nome de duas pessoas, certo? Então tem o Carlos, bacana. Esse daqui é o Carlos. E o Pedro. Quem é o Pedro? O Pedro foi exatamente o cara que recrutou esse daqui, os 20... Opa, que setinha feio. Exatamente o cara que recrutou as 20 pessoas, ou seja, ele é o líder que fez a maratona e ele conseguiu recrutar essas 20 pessoas. Depois de todo o tempo desenvolvendo isso daqui, depois de 5 anos, apenas o Pedro, esse único aqui, conseguiu ficar depois de 5 anos. Apenas ele é responsável por 90% do rendimento. E
Por que ele é o único que conseguiu ficar depois de 5 anos? Por que ele é o único que conseguiu toda essa renda aqui? Exatamente porque ele viu, ou seja, Carlos viu o Pedro fazendo uma maratona. Então o que o Carlos falou? O Carlos parou e pensou, caramba, o Pedro só teve esse resultado enorme, ou seja, ele só não conseguiu mais de 100 mil dólares, mais de 100 mil reais no caso do Brasil, porque ele fez a maratona. Então bacana, eu, Carlos, vou fazer essa maratona também, certo? Então o Carlos foi o único que percebeu aquilo ali e realmente conseguiu aplicar com intensidade, com real trabalho. Bacana? Então qual a única diferença aqui? É que os outros, alguns tentaram, certo? A maioria falhou, só ele conseguiu. O resto falhou, certo? Aliás, a maioria aqui nem tentou. A maioria desistiu. Alguns poucos tentam e só um consegue. Bacana? Então quer dizer o quê? Que de 20, olha só, de 20 pessoas, se só sobra um, quer dizer que no final aqui, se você fizer a conta, isso vai dar igual a 0,5%. Ou seja, apenas 0,5% das pessoas aqui é o que dá resultado. Tá? E dá resultado exatamente porque faz a maratona. Imagina então se os 19 fizessem a maratona. Seria bem maior, o resultado do Pedro aqui seria bem maior, certo? Se os 19 fizessem a maratona também. Alguns tentam, outros não, a maioria desiste, certo? Imagina se os 19 conseguissem realmente colocar aquilo, aplicar aquilo, assim como o Pedro conseguiu. Assim como o Carlos, aliás, Carlos conseguiu. Isso daqui subiria, esse valor subiria muito mais, certo? Ou seja, se aqui 2, ao invés de 1, fizesse... conseguisse aplicar a maratona, esse número já sobe de 0,5% para 1%, ou seja, 1% da sua rede conseguir fazer. O rendimento em dinheiro financeiro seria bem maior, certo? Essa porcentagem aqui de 90% seria bem maior em questão de rendimento. Óbvio, se esse número aqui, 0,5%, sobe para, sei lá, 2, 3, 4, 5%, imagina 50% aqui, 50% da sua rede ter conseguido fazer a maratona. Ou seja, de 20 apenas a metade, apenas 10 consegue fazer a maratona. É certeza que esse cara fica milionário com apenas uma maratona. Bacana? E essa é a grande diferença. Principalmente da forma como eu trabalho, certo? Que é exatamente pegar a ferramenta da internet e construir ela. Mais ou menos 16 ferramentas que eu uso, todas em conjunto, trabalhando com as melhores estratégias do marketing digital. E há muita coisa realmente que dá muito trabalho. São diversas coisas. Por isso que eu falo, não é simplesmente você pegar a internet e tentar fazer um trabalho com a internet. Porque a internet, se você falar, eu estou usando a internet, qualquer coisa, qualquer porcariazinha, qualquer estratégia ridícula que você fizer lá, você já vai estar falando que você está usando a internet. Mas quando você usa o marketing digital é diferente. Por isso a quantidade enorme de ferramentas, 16, no mínimo, 16 ferramentas, certo? Pode ser muito mais ferramentas que trabalham em conjunto. Então o que eu prefiro? Eu prefiro pegar essas ferramentas e entregar para toda a minha rede. Ou seja, vamos supor aqui, então ao invés de Pedro, vamos pôr C de Cristiano. Bacana? C de Cristiano. Então eu prefiro pegar e entregar essa ferramenta para os 20. Essa ferramenta de 16 ferramentas com as melhores estratégias que hoje o marketing digital já criou. Prefiro pegar isso e entregar. Eu fazendo isso daí, eu já mostrei para vocês que a internet pode fazer maratona bem maior, uma maratona perpétua, certo? Então se eu pego e entrego isso daqui, quer dizer que cada uma dessas pessoas tem ferramenta para fazer uma maratona perpétua por eles. Bacana? Então se eles podem fazer essa maratona perpétua, então vamos pôr aqui que ao invés de 0,5%, apenas 50%. Isso daqui é o pior número que eu posso imaginar, certo? Eu acho que menos do que isso daqui é impossível. Tá? Mas se 50% aqui conseguir fazer múltiplas maratonas constantemente, sem parar, sem final de semana, sem feriado, sem folga,
Sem qualquer pausa, qualquer tipo de pausa possível, imagina que 50% consiga fazer isso daqui. O meu resultado com certeza é bem maior, certo? Por isso que eu prefiro fazer, entregar. Até porque demora para as pessoas aprenderem, ou seja, imagina que entra aqui 20 pessoas e eu falo, bacana pessoal, seguinte, a internet é bem melhor para você fazer a internet, certo? Você entrou hoje, bacana, você está olhando lá para meus 20, as 20 pessoas da minha rede. Então vocês entraram agora, certo? O melhor a se trabalhar é com a internet, estou olhando na cara de cada um deles, bacana? Então, o melhor é a internet, então vocês vão ter que agora desenvolver. Imagina até esses caras aqui aprender a fazer, aprender e ir errando e aplicando. Quando eu vou ver, os 20 que entraram, os 20 saem, ninguém faz nada. Ou seja, eu não consigo resultado nenhum. Por isso que eu prefiro pegar e entregar, certo? Ou seja, a internet sim dá muito resultado, mas você precisa de um trabalho antes, um trabalho realmente que exige muito conhecimento, tá? Então por isso que eu prefiro entregar já tudo pronto. Então bacana. Se só um ficou, eu tô lendo meu enredo aqui, tá? Para não me perder realmente. Se só um ficou, isto quer dizer que a maratona já fez milionários, operando apenas 0,5% de sua força, tá? Então vamos voltar aqui para esse número antigo, o número do Pedro. Ou seja, a maratona tradicional, todos os números, toda a pesquisa que o Oracle fez, ele aponta para que apenas uma pessoa fica. Isso, ou seja, ele fez aquela pesquisa com mais de 1.000 pessoas, mostrando que quem fez múltiplas maratonas conseguiu ficar milionário. Bacana? Então, essa maratona conseguiu fazer milionários operando apenas 0,5% de sua força, certo? Ou seja, a maratona ela tem muito mais potencial que não está sendo usado aqui. Pelo menos 99,5% desse potencial aqui não está sendo usado. Ele trabalhando com apenas 0,5% de sua força, ele já fez os seus milionários. Imagina se aqui se trabalha a 10%. Imagina se aqui trabalha a 20%, 70%, 100%. Imagina isso daqui tudo operando a 100%. Então, a força disso daqui trabalhando apenas 0,5% é algo incrível. E o que ele fala como múltiplas maratonas? Ele fala exatamente 2, 3, não muito. Ou seja, multiplica isso daqui 0,5%, e você vai ter um número de 1,5, certo? Então, desculpa o incômodo aí, porque mesmo eu mudei pro interior de São Paulo para eu ver se eu tenho mais calma para gravar meus vídeos sem vizinhança fazendo barulho, criança gritando, sabe? Mesmo assim ainda tem algumas coisas que a vizinhança atrapalha. Então, voltando aqui, então operando a maratona operando a 1,5%, ou seja, 0,5 vezes 3, certo? Ou seja, 3 maratonas que a pessoa faz, ele consegue 1,5, ou seja, esse método operando a 1,5% já fez os seus milionários. Imagine operando a 2%, é certeza que o cara vai conseguir ser milionário. Imagine a 10%, certo? E aí vai aumentando, 10, 20, 30%, bacana? E a internet consegue fazer isso. Por quê? Já o próximo item que eu ia falar. Por que esses caras aqui desistiram? Por que os 19 desistem? Tá? Eles desistem por não ter resultado. Simples. Então esse negócio aqui, a única forma de manter as pessoas
é pelo resultado. Se você não der resultado para as pessoas, simplesmente elas vão sair. Elas não ficam. Simples assim, tá? Então, as 19 querem resultado. Então, quer dizer que esse único cara aqui foi o único que conseguiu o resultado. Bacana? Então, se você consegue colocar na mão da sua rede algo que faz uma maratona perpétua por eles, que alcança um número infinito de pessoas, certo? Ou seja, um vídeo pode alcançar, sei lá, desde uma visualização a, de repente, certo? 7 bilhões de pessoas, certo? As 7 bilhões de pessoas podem acessar. Ou seja, eu posso estar aqui hoje, aqui no interior de São Paulo, e alguém lá na China que eu nunca veria na vida, nunca conheceria, ver aquele material. Ou seja, praticamente o único limite da internet hoje é os pontos que eles não chegam, certo? São as casas muito afastadas dos grandes centros, são pessoas muito pobres, em países pobres que não têm possibilidade de ter internet. Então essas são as limitações. E cada vez mais essa limitação está diminuindo. Existem grandes projetos como que a Google faz, como que o Elon Musk faz, que estão querendo realmente entregar a internet para todas as pessoas, certo? Daqui a pouco você vai entrar em uma oca de um índio e vai estar lá ele mexendo na internet com um notebook, um celular, qualquer coisa do tipo, certo? Exatamente porque essa limitação, eu acho que até em 2030 será quase que não existirá. Bacana? Então, esse não limitação humana comparada com a limitação que a internet oferece, tá? Então o ser humano é o elemento limitado e a internet é o elemento que não tem limites, ok? Tá, deixa eu pular aqui. Então, multinível é pura matemática. Entenda o seguinte, tudo que... deixa eu só beber uma água aqui que eu tô com sede. Então vamos lá. Os grandes líderes do marketing multinível, feito da forma tradicional, eles têm uma coisa que eles repetem com extrema frequência. Então eles conheceram isso, ou seja, multinível é pura matemática. Eles repetem isso como um mantra, ou seja, você pega os grandes líderes, os top checks, os caras mais influentes, os que têm as maiores redes, e eles atribuem parte do resultado deles a exatamente entender os números. Entender que esse negócio é uma questão de matemática. Pura e simples matemática. Tá? Então eles repetem muitos números. E engraçado é que isto tem pouquíssima variação de empresa para empresa, certo? Então quer dizer que se você entrar em uma outra empresa, os números vão ser muito parecidos nessa outra empresa. Varia muito pouco também, dependendo de consultor para consultor, certo? De afiliado para afiliado de empresa, tá? É questão de matemática, você praticamente pode ter certeza que se você, por exemplo, ligar para um determinado número de pessoas, um determinado número de pessoas é o que vai se reunir com você, e daqueles números que se reúnem com você, um determinado número é o que vai realmente efetivamente ser uma reunião, e desses que efetivamente será uma reunião é o que vai se tornar de fato um cadastro. Então, essa lei dos números ela se repete constantemente. Essa é a diferença dos grandes líderes para os pequenos líderes. Os pequenos, os que estão começando agora a falar, mas eu vou lá e faço a apresentação para... Eu fiz a apresentação ontem para um amigo meu que eu tinha certeza que ele ia entrar, mas ele não entrou, ele me disse que não, e que isso era pirâmide e tal.
Ou seja, os pequenos, aquelas pessoas que não entendem as leis dos números, eles vão olhar para aquilo ali e vão ficar se contorcendo por muito tempo por causa daquilo. Mas o líder que ele entende os números, ele fala, ok, está dentro do número, está dentro da matemática do negócio. Seguindo essa matemática aqui, eu preciso de mais tantas apresentações para ter um recrutamento, certo? A lei dos números é extremamente fiel, acontece sempre, tá? Então por isso que que está iniciando agora se apavora, já quem é mais malhado já sabe que muitos vão entrar, muitos vão desistir. Então é tudo matemática. O que nós vamos falar agora é sobre matemática, bacana? Então, taxa de conversão. Vou pôr aqui, ó. Desculpem, estão me ligando, não sei quem é. Está sem identificação. Taxa. Vou ver se eu trocando caneta aqui resolve. Tá. Então, taxa de conversão, bacana, é de 10%. O normal, esse daqui, uma taxa de conversão por apresentações, tá? Mas feito de uma forma assim, devagar e sempre, bacana? Daquela forma o devagar e sempre. Apresentações. 200 apresentações com 10% de conversão. Reuniões. Quantas reuniões você precisa de fazer? Você precisa de fazer 250 reuniões, certo? Então estamos entrando aqui na matemática do negócio. Ligações. Tamanho da lista. Por ligações assim. E lista dessa forma. List 500. Tá? Então, ó. No devagar e sempre você precisa de uma lista de 500 nomes, tá? Isso daqui é aquela tipo de pessoa que vai trabalhar, recrutar uma pessoa por mês, mais ou menos, certo? Então ele precisa de uma lista de 500 nomes, precisa de fazer a apresentação, aliás, precisa dessa lista de 500 nomes. Ele vai fazer a ligação e vai conseguir falar apenas com 400 desses 500 aqui da lista dele. Alguns não vão querer atender, outros não vão... O número vai ter trocado, certo? Então ele fez 400 ligações para essa lista de 500. Desses 400 ele vai conseguir se reunir com apenas... ele vai conseguir fazer apenas 250 reuniões, ou seja, de 500 nomes na lista, ele faz, segundo a matemática, então a matemática aqui mostra que ele vai conseguir apenas 250 reuniões. Vai fazer, de fato, o que vai realmente contar como reunião são 200, ou seja, dessas 250 pessoas aqui que ele fez, algumas vão vir assim meio, sabe, sem interesse, não vão estar no momento realmente interessados naquilo. Então, às vezes você está falando ali, a pessoa está com a cabeça em outro lugar, certo? Então, números efetivos realmente de reunião, aliás, de apresentação, de fato, apenas 200 pessoas, com uma taxa de conversão de 10%. Quer dizer que você faz 200 apresentações para ter 20 pessoas recrutadas no final, tá? Já na maratona. Na maratona é o seguinte, esses daqui são os números. Entendendo que tudo é questão de números nesse negócio, tá?
Então é o seguinte, na maratona, então M de maratona, N de normal. Bacana? Então esse daqui é o cara que resolve trabalhar de uma forma mais tranquila, mais normal. Então os números na maratona são bem melhores, é bem mais fácil, tá? Enquanto aqui você precisa de uma lista de 500 pessoas, aqui você precisa de uma lista de apenas 300, tá? Enquanto aqui você precisa de fazer 400 ligações, aqui apenas 150. Já baixa muito o número de ligações que você precisa de fazer. Reuniões de 250 baixa para 90 ou a 120 reuniões, tá? Então isso daqui é o que? Metade, menos da metade do número feito normal. Apresentações de 70 a 100, certo? Ou seja, é metade ou menos da metade do que um trabalho feito de forma normal. Bacana? E a taxa de conversão é bem maior. A taxa de conversão aqui é de 20 a 30%, ou seja, é bem maior do que esse daqui. Então, desse daqui, enquanto você apresenta para 10, 1 entra, aqui você apresenta para 10, 2 ou 3 entram. A taxa é bem maior. Então, o resultado maior aqui é exatamente na maratona, tá? Por isso que eu falo que maratona é questão, aliás, marketing é questão de número, realmente, marketing multinível, tá? E aí tá. Então, vamos pensar o seguinte. Desse número aqui, você conseguiu recrutar 20 pessoas usando a maratona, tá? Desses que 20 que entrarem, 8 nem vão se ativar no mês seguinte, vão sumir. 8 somem já no primeiro mês. Esses 8 aqui te bloqueiam no WhatsApp, você liga, não consegue falar com ele, você vai na casa dele, ele dá uma fugida pela janela para a parte do fundo, você não consegue falar mais com aquela pessoa, tá? Desses 4 vão se ativar durante os 90 dias, tá? Então esses daqui durante os 90 dias se ativam, mas depois de 90 dias já pode ser que não façam mais. Bacana? 4 vão trabalhar firmes por 180 dias. 4 vão ser bons líderes e vão permanecer no negócio. E um vai produzir 50% em um ano do seu lucro, tá? Ou seja, é tudo questão de número. A câmera deu um corte, então vou ter que voltar aqui para a parte que eu acho que estava. Então você conseguiu recrutar 20 pessoas, 8 nem vão se ativar, tá? Vão sumir. 4 vão se ativar durante 90 dias, depois eles somem também. 4 vão se tornar, vão trabalhar firme durante 180 dias. 4 serão bons líderes e vão permanecer. 1 produz 50% dos seus rendimentos em um ano, tá? Depois, óbvio, essa porcentagem aqui sobe, tá? Então, imagina, você tem todo esse trabalho aqui, como eu já falei para você, que realmente o trabalho que você faz na maratona, tá? Excluindo isso daqui, que, olha só, dá muito trabalho, certo? Você tem que ter uma lista, pelo menos o dobro. O número de ligações que você faz aqui no normal é mais do que o dobro. O número de reuniões também é mais do que o dobro do que você faz aqui, certo? Apresentações, 200 contra 70 a 100, ou seja, é mais do que o dobro também, certo? Por uma porcentagem, uma taxa de conversão bem menor, tá? Então é óbvio que se você quer realmente ter resultado, esqueça o normal, certo? O normal não te serve. Então vamos pensar o seguinte, que para você fazer a maratona, que é o que realmente dá resultado, você tem
um trabalho enorme. Você tem que trabalhar de 30 a 90 dias, certo? É óbvio que quando você opta por 90 dias é bem melhor, o resultado dá muito mais, você tem muito mais resultado. Então você tem que trabalhar por 90 dias, durante 18 horas, constantemente, sem parar, numa frequência muito grande, numa energia, você tem que realmente se dar o máximo, você tem que realmente trabalhar o que eu chamo de suor, solo e saliva. Ou seja, por que suor? Porque você realmente vai ter que andar muito, você vai ter que trabalhar muito, o estado físico seu no final do dia vai ser bem debilitado, certo? Solo também é a mesma coisa. Saliva, ou seja, você vai ter que falar ali constantemente muito com as pessoas, certo? Para conversar as pessoas. Ou seja, é muito trabalho, muita energia, você vai ter que dar tem um trabalho muito intenso nesse período, certo? Para resultados que mostram apenas isso, ou seja, apenas um fica no final de 5 anos e ele é responsável por 90% dos seus rendimentos, certo? Tanto esforço por isso, tanto esforço, tanto trabalho, tanto suor, para que no final esse método funcione apenas 0,5% de força, certo? Tanto trabalho para já no primeiro mês 8 pessoas nem olharem na sua cara, nem atenderem ao seu telefonema. Você liga, você manda mensagem, o cara já te bloqueou, o cara foge de você, você não consegue mais encontrar ele, certo? Você então tem tanto esforço já para tomar um baque enorme desse já logo no primeiro mês, já começa já recebendo porrada logo no primeiro mês, tá? Então, isso que é a maratona, ou seja, você tem que ter um esforço muito grande para algo que opera apenas 0,5%, sendo que na internet você trabalhando, imagine que você coloque exatamente o mesmo esforço, você coloque exatamente a mesma intensidade, o mesmo suor, a mesma energia na internet. A internet ela tem o poder de... Meu Deus, onde eu vou escrever isso aqui? Peraí, essa caneta já era. Então a internet tem o poder de ampliar o seu esforço, o esforço que você faz. Então vamos supor que o que você faz aqui, ela alavanca, ela amplia. Ou seja, se você trabalhar duro na internet, você realmente se esforçar muito na internet, ela vai ampliar esse muito trabalho seu e o resultado vai ser algo enorme, certo? Então, aí, nesse caso, na internet, você realmente colocando o mesmo empenho, a internet não vai trabalhar apenas 0,5% por você, ele vai trabalhar a mais, com muito mais força, certo? Ampliando todo o seu esforço. Bacana? Então você precisa de dar muito, ter um esforço muito grande por esses números. Bacana? Algumas coisas que mostram que você vai ter que realmente se sacrificar, dar muito de si. Eu vou mostrar isso mais pra frente, mas antes eu tenho que mostrar... Peraí, eu tenho um monte de livro aqui. Peraí, eu vou achar... Peraí, o livro... O Monge Executivo. Peraí. Achei. Não. Esse daqui. Então, esse livro aqui, O Monge Executivo, eu indico muito a leitura dele, certo? Vai ter uma determinada hora que o autor vai fazer a distinção, ele vai perguntar para o grupo qual a diferença de compromisso para envolvimento. O que é estar comprometido e o que é estar envolvido, certo? Então, um dos participantes promove a seguinte ideia, que um prato com ovos com bacon. O que seria esse um prato com ovos com bacon? Ali demonstra exatamente o que é estar envolvido e o que é estar comprometido. Ou seja, quando se fala de ovos,
a galinha está envolvida, certo? Ela botou os ovos. Agora, quando se fala de bacon, o porco, ele foi sacrificado. Ele precisou ser sacrificado, ele precisou de perder a vida, precisou de perder o couro dele para que houvesse bacon, certo? Então, isso é o significado de comprometimento, esse é o significado de ao encontrar de envolvimento, certo? Então, o comprometimento é realmente o seu sacrifício, ao invés de estar envolvido, certo? Então, isso daqui é uma pessoa que está apenas envolvida, certo? Os 19 estavam apenas envolvidos, apenas um estava comprometido, certo? Esse um que estava comprometido, ele faz isso daqui, ou seja, a maratona. Bacana? Então, imagine que você faça isso, ou que você realmente se comprometa, se sacrifique com a internet, que ele já dá resultados incríveis. E ele pode ainda ampliar, ele pode alavancar o seu esforço que você faz na internet. Porque é o seguinte, vamos pensar exatamente na palavra alavancar. Vamos isolar agora ela, vamos falar nos próximos minutos sobre o que seria essa palavra alavanca, certo? Imagino que tem uma pedra aqui e eu preciso de mover ela. Eu posso então ir com as próprias mãos tentar empurrar. Eu vou conseguir? Provavelmente não, certo? Agora, se eu coloco uma pedra menor, coloco uma estaca, eu faço uma alavanca, eu faço força, ou seja, eu vou estar me esforçando, vou estar suando, vou estar colocando toda a minha energia aqui nisso, só que o esforço que eu estou fazendo nessa haste é bem menor e eu já vou conseguir movimentar a pedra, certo? O esforço que eu vou conseguir, que eu vou precisar de colocar aqui, é muito menor do que se eu fosse empurrar, certo? Então, a maratona é exatamente como se a pessoa estivesse tentando empurrar essa pedra. Já você trabalhar com uma alavanca, você faz um esforço sim, só que todo esforço que você faz, essa alavanca, ela impulsiona, ela amplia o resultado que você tem, ela aumenta todo o resultado que você teria fazendo aquele mesmo esforço. Bacana? Então vamos pensar nisso. Como que a internet alavanca o que você faz? Um exemplo, vamos supor que um canal no YouTube começa a postar vídeos constantemente todo dia. A internet adora isso, principalmente as redes sociais, Facebook, YouTube. O que quer dizer? Que a pessoa fazendo aquilo ali constantemente, o número de seguidores dele vai crescendo de uma forma exponencial. Então ele começa muito pequeno e vai tendo um crescimento muito grande rapidamente. Não é um crescimento linear, mas exatamente exponencial. Crescimento exponencial, quer dizer que ele cresce de uma forma muito grande e rápida, exatamente depois dessa curva aqui, depois perto do final, digamos assim, tá? Então, esse é o sinal de ampliação realmente. A internet, então, vamos supor, dessa forma, ele fazendo vídeos todo dia, conseguiria muito que o aumento do número de curtidas em cada vídeo aumentasse constantemente, exponencialmente. O número de inscritos aumente exponencialmente também. Todos os números aumentam exponencialmente. Ou seja, quanto mais ele fizer aquilo, maior o resultado dele vai ser, mais exponencial o resultado dele vai ser, certo? Então é isso que é o interessante da internet. Então ele amplia de forma exponencial, ele alavanca de forma exponencial. Então por isso que eu falo, imagina você colocar exatamente o mesmo esforço trabalhando na internet. Ela vai ampliar, vai de forma exponencial o seu resultado, certo? Quanto mais você trabalhar, mais resultado você vai ter de forma exponencial. Vou tentar acabar logo, porque daqui a pouco já vai chover, e aí chovendo acaba a energia, pode cair raio, um monte de coisa. Aqui no interior é complicado. Acaba a energia constantemente. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns elementos que mostram o quanto a mais você tem que dar. Ou seja, você tem que ter um esforço muito grande, você tem que ter um sacrifício, um comprometimento muito grande em diversas áreas, de diversas formas, certo? Não apenas só com o seu tempo, tá? Então aqui eu vou listar aqui alguns itens que mostram que você vai ter que se sacrificar, se comprometer.
Primeiro deles, por aqui só PM, vou ter que comprar uma nova tinta que já está acabando já. PM de preparação mental, ou seja, você vai ter que ter uma preparação mental muito grande para esse sacrifício, tá? Porque é o seguinte, o maior inimigo de qualquer maratonista é exatamente a mente dele, porque ele pensa, o cérebro dele pensa o seguinte: caramba, isso é um trabalho muito difícil, é um trabalho complicadíssimo, certo? O cérebro que realmente comanda a nossa vida é o chamado de cérebro reptiliano. É a parte mais primitiva do ser humano, certo? Que é a parte que realmente é o cérebro mais antigo do ser humano, certo? Depois na evolução foi havendo o crescimento do cérebro até hoje onde nós temos aqui a parte que já é a parte lógica, certo? Que veio com a evolução do ser humano. Mas o cérebro reptiliano ele trabalha para quê? Para que o cérebro economize energia. Isso porque o cérebro em estado de repouso gasta 25% de energia em questão de ele estando em forma de repouso, certo? Em repouso. Imagine ele em situação de estresse. Imagine uma situação que ele precisa de trabalhar muito. Imagine quando ele está fora da zona de conforto. Ou seja, ele gasta muito mais energia. Então, 25% da energia que é gasta por todo o corpo é gasto só por essa parte aqui. Então, o cérebro ele sempre vai forçar isso, porque é o seguinte, o cérebro reptiliano ele vai sempre focar na sobrevivência do ser humano. Então, ele entende que se ele gastar muito mais energia do que o corpo tem, esse corpo vai ficar sem energia e, logicamente, vai chegar à falência, vai morrer, certo? Então, por isso que ele tenta economizar energia. Então, é daí que vem aqueles pensamentos, cara, esse negócio de maratona é muito difícil, é muito trabalhoso, você tem que realmente se esforçar demais, é uma coisa difícil. A maior guerra, a maior batalha que qualquer ser humano tem é na sua mente. Isso é nos maratonistas, qualquer nadador, qualquer jogador de futebol, qualquer cara que realmente alcance o sucesso e permaneça no sucesso por muito tempo, você pode ver, ele tem uma mentalidade muito forte, certo? Por isso que eles precisam de realmente estar conectados com pessoas que têm uma mentalidade muito forte também, certo? Porque exige muito da sua mente, ou seja, exige muito a parte de sacrifício nessa parte também, certo? Então essa é uma parte que pode determinar seu resultado, seu bom resultado ou mau resultado já desde o início. Bacana? Vamos lá, continuando aqui falando sobre as partes de sacrifício que poucas pessoas falam, tá? Então vamos lá. Seguinte, passando para o próximo ponto agora. Vamos fazer o seguinte. Eu já explico por que eu estou colocando aqui um sinal de pergunta, certo? Mas vamos supor que você queira saber se algum líder ele realmente trabalhou com seriedade, se ele realmente trabalhou de forma verdadeira nesse negócio. Se você conheceu uma pessoa que ele aparentemente teve muito sucesso nesse negócio, pergunta para ele, certo? Faz essa pergunta para ele. Você teve alguma vez que você trabalhou tanto que quis desistir? Se a resposta for sim, então com certeza aquela pessoa fez o trabalho dela de forma correta, certo? Isso porque é o seguinte, olha só a pergunta. Teve alguma vez que você trabalhou tanto que quis desistir, certo? Então não é aquele tipo de pergunta, você já quis desistir? Esse é um tipo de pergunta. A pergunta ela é bem específica. Você já trabalhou tanto que já quis desistir? Ou seja, quando se fala exatamente dessa forma de
trabalhar tanto exatamente da maratona, certo? Então por quê? A sua mente é formada para economizar energia, certo? Então quando ela percebe que será muito difícil, ela é a primeira coisa que irá te brecar. Por isto, grandes atletas são incríveis mentalmente, tá? Então, essa é uma pergunta extremamente importante, certo? Então você pode ter certeza que qualquer um que já chegou em um resultado muito grande, ele teve que ter um sacrifício muito grande, um trabalho muito grande. E pode ter certeza que no meio desse trabalho muito grande, ele teve algum momento em que ele quis desistir por estar trabalhando muito, certo? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que entram nesse mercado não dá certo porque eles estão acostumados com devagar e sempre, certo? Por isso que muitos entram nesse mercado e ouvem aquela história do devagar e sempre, e eles aceitam, eles falam, ok, bacana, então para no devagar e sempre eu conseguir resultado aqui também. Ou seja, a maioria das pessoas está acostumado a cuidar, a entrar às 8 da manhã, sair às 5 da tarde do trabalho e tá beleza, certo? Ou seja, é um trabalho light, um trabalho mais tranquilo. Agora, quando ele entra nesse negócio, a única forma de ele entrar nesse negócio e realmente ter resultado é dando muito mais energia. Ou seja, a maioria das pessoas, 99% das pessoas que entrarem não vão dar certo exatamente por causa disso. Exatamente porque a média populacional, ou seja, a maioria das pessoas no mundo sempre funcionam no devagar e sempre, certo? Mas não funciona da mesma forma aqui. Então vamos lá. Então, na verdade, esse item aqui, ó, ele deveria estar aqui, tá? Porque em tudo eu falei sobre a preparação da mente. Mas bacana, então vamos para o próximo item agora, que já é o segundo. Kit de trabalho, ou seja, até no kit de trabalho você vai ter que ter um sacrifício, ter uma entrega muito maior. Isso porque depende do número de... depende do pacote que você entrar, depende do combo que você entrar, kit de negócio que você entrar, e o nome é diferente para cada empresa, certo? Você precisa de entrar com o pacote maior. Quanto maior o pacote, maior a pontuação sua, e você vai precisar do maior número de pontuação possível para você conseguir realmente atingir um resultado grande, um resultado que a maratona promete, certo? Ou seja, de 100 mil ou 1 milhão. Então você vai ter que fazer esse sacrifício até na hora de você colocar a mão no bolso e pagar lá um kit. Ou seja, se você entrar com um kit pequenininho, ou seja, o seu sacrifício é pouco, então dificilmente você vai conseguir resultado. Então até no bolso você sente esse sacrifício, certo? Então por isso que se você realmente quer começar esse negócio, comece com os maiores kits e cadastre pessoas com os maiores kits, porque tem aquela lei do quanto menos invisto, menos me importo, certo? Ou seja, quanto menos a pessoa coloca de dinheiro ali, menos ela se importa com aquilo, certo? Então, quanto mais a pessoa coloca de dinheiro, quanto mais ela se sacrifica no bolso dela, maior vai ser o comprometimento dela também em tempo, em esforço, para que aquilo dê certo. Bacana? E aí, tem aqui o que eu chamo de bônus kit e bônus geração. Então, são coisas diferentes, tá? BQ, bônus kit, mais bônus BG de bônus geração. Porque é o seguinte, o kit que você comprar, ele já vai ter uma pontuação com eles. Pode ser ali 1000 pontos, por exemplo. Rinode tinha o pacote maior deles, dava 1000 pontos. Começou a chover, meu Deus. Tem que terminar logo isso aqui. Bônus geração, que eu chamo assim, é o quê? Quanto mais pessoas na geração que você tiver abaixo de você vinha com a mesma pontuação, ou com a maior pontuação possível, o maior combo possível, mais fácil é você chegar ao resultado de conseguir
enfim, recrutar, aliás, conseguir se tornar realmente um milionário nesse mercado, certo? Então você depende dessa soma aqui. Bônus kit, ou seja, o seu combo tem que ser o maior, o mais expressivo possível. Bônus geração, ou seja, cada pessoa que entrar depois nas suas próximas gerações tem que entrar com o maior combo possível. Bacana? Então, até nisso você precisa de ter um sacrifício muito grande no seu bolso e também um sacrifício muito grande, um compromisso muito grande de chamar pessoas que consigam entrar com o maior kit, o maior combo possível. O próximo item que você precisa de um sacrifício, que você precisa de trabalhar só com o melhor, é o seu pelotão de elite, ou seja, sempre no início da sua maratona você precisa de um grupo de pessoas, um grupo de líderes que vão trabalhar com você naquilo ali, e ele vai trabalhar de uma forma muito grande também, então você precisa dos melhores com você, tá? Então não basta você entrar com a melhor mentalidade, certo? A melhor mentalidade possível. Não basta você entrar com o melhor kit possível, não basta você ter as pessoas na sua equipe com o melhor kit possível. Você também precisa de ter a melhor equipe possível, as melhores pessoas à sua volta também, certo? Então você só pode dar realmente o melhor. Você precisa de realmente um sacrifício muito grande e de andar sempre com o melhor, sempre trabalhando com o melhor. O último item é responsabilidade total. Ou seja, você tem que ter uma responsabilidade total pelo seu negócio. Meia responsabilidade não adianta, ou seja, total responsabilidade pelo seu negócio. Você não vai depender do seu líder, você não vai depender de alguém que esteja acima de você na sua rede. Você vai ter que fazer aquilo sozinho, certo? Então até nisso você vai ter que dar o seu máximo, dar o seu melhor, tá? E tudo isso você vai dar o seu máximo, você vai dar o seu melhor, a sua máxima energia em todos esses itens, para que no final você tenha uma taxa de retenção pequena, ou seja, 90% das pessoas desistem em um ano, certo? Então, essa é a taxa de retenção, ou seja, apenas 10% fica, tá? 90% em um ano desiste. Então, essa é a enorme taxa de retenção. Ou seja, você tem que dar o melhor em questão financeira, tem que dar o melhor em questão mental, você tem que dar o melhor em questão de método, de habilidade, para você realmente trabalhar da forma adequada. Você tem que dar o melhor, trazendo as melhores pessoas com você, para que, no final, 90% das pessoas desistam daquele negócio, certo? Se dessas pessoas aqui elas trouxerem 10 pessoas, se alguma pessoa aqui trazer 10 pessoas, ela já vai estar fazendo mais do que 90% das pessoas fazem nesse negócio, certo? Então realmente os números são algo assim incríveis. Ou seja, é um esforço muito grande, um sacrifício muito grande. Você tem que ter um comprometimento muito grande, não um envolvimento, certo? Para que no final apenas 10% fique, 90% das pessoas saiam. Apenas 0,5% da força do seu trabalho continue te dando resultado, certo? Então é um esforço muito grande com o seu melhor para que no final você consiga resultados que poderiam ser bem melhores, certo? Por isso que eu digo que a internet consegue dar resultados bem melhores. E aí tem ainda algo que é o seguinte: há muitos líderes que sempre falam que basta permanecer para ganhar dinheiro. Eu já me encontrei com diversos líderes desse tipo, tá? Se 19 que sairiam, ouvirem que eles eles ganhariam dinheiro, o líder irá estar ganhando esse tempo todo, e a rede não, tá? Então é o seguinte, lembra que 19
pessoas vão sair. Se o líder fala isso para essas 19, olha só, apenas permaneça que vai dar certo para vocês, que vocês vão ganhar dinheiro. Então essas 19 pessoas vão continuar, mas vão continuar consumindo os produtos, certo? E por elas continuar consumindo os produtos, elas vão, a única pessoa na rede que vai estar ganhando dinheiro é esse líder, e depois de algum tempo elas desistem, certo? Essas pessoas consumiram, ganharam muito, essas pessoas consumiram, gastaram muito na empresa e não ganharam nada, tá? Exatamente por causa daquela ideia do Just Don't Quit. Eu vou só colocar a abreviação, tá? Just Don't Quit, ou seja, apenas não saia, apenas não desista, tá? Então tem muito líder que fala isso. Ele já sabe que pela lei dos números 90% desistirão, então ele tenta manter este povo consumindo o máximo de tempo possível, certo? Então, por isso que ele fala, apenas não desista, porque ele sabe que 90% das pessoas, exatamente por causa dessa mesma lei, dessa bendita lei de números, vão desistir. Então, ele dizendo isso para as pessoas não saírem, ele sabe que as pessoas se mantendo gastando, esse líder vai continuar se mantendo ganhando, certo? E essas pessoas vão desistir, vão sair, não vão ganhar dinheiro, só vão gastar nesse negócio. Deixa eu terminar isso. Eu necessito trabalhar.